nome é Vitor Sati. Vou contar um pouco da minha história para vocês então. Bom, eu acho que resume basicamente, acho que o sonhador, né, a pessoa que sonha, acho que é o princípio de tudo, né? Eu fui criado de forma muito simples, né? Meus pais me criaram na zona rural. Saí da zona rural com 14 anos de idade e escolhi a profissão de cabeleireiro, né? Não sabia fazer outra coisa, na verdade, para poder me encaixar na cidade. Na zona rural, fomos sempre criados com serviços da lida, né? Fui tratorista, trabalhei realmente com serviços mais braçais da zona rural. Quando eu fui para a cidade, ingressei nessa profissão, me inspirado na minha tia, né? Minha tia já era cabeleireira também, e foi lindo, né, ter entrado nessa profissão. Eu me encontrei muito nessa profissão de cabeleireiro. Tive morando em São Paulo, morei no interior de São Paulo, né? Em 99, aliás, em 99, um cliente sentou na minha cadeira e me trouxe uma opção. Falou: olha, por que você não vai para os Estados Unidos? Eu não sabia nada de Estados Unidos, não sabia nada sobre outros países, até porque na minha educação não gostava muito de geografia e sabia muito pouco sobre o mercado internacional. Mas ele acabou me encantando com a proposta, porque me disse que se ganhava muito bem. Na época me disse que ganhava a média de 19 a 20 dólares por hora para fazer trabalhos lá. E eu achei bem interessante a proposta e falei: por que não? Bom, na época foi uma loucura, eu acabei correndo para saber como que funcionava tudo. Eu não tinha dinheiro para viajar, acabei vendendo pertences pessoais como aquário, computador que eu tinha, coisas que eu tinha acumulado ao longo desses anos, para poder realmente conseguir comprar passagem, tirar o visto para poder viajar. Foi uma loucura, eu só tinha 19 anos de idade, fui para os Estados Unidos então com 19 anos de idade. Foi a primeira vez que eu imigrei para os Estados Unidos. Para fazer o quê? Para fazer o que aparecesse na frente. Não tinha uma escolha de um trabalho, apesar de eu já ser cabeleireiro. Cheguei lá como imigrante e foi assim, uma vida bastante difícil, como a maioria dos imigrantes que migram para algum país. Tive lá trabalhando em lava-rato, lavando carros, tive também trabalhando em restaurante, na cozinha de restaurante. Não era cozinheiro, não, era realmente assistente de cozinha, e ganhava, não era os 19 dólares que ele me disse, era apenas 9 dólares, era um pouquinho diferente do que ele tinha me falado, mas foi uma experiência muito boa para mim. E depois de uns 2 meses que eu estava lá, que eu tive a oportunidade de buscar realmente o meu segmento, que é a área de beleza. E lá tive a oportunidade de fazer vários cursos nos Estados Unidos. Trabalhei com uma senhora, uma brasileira que também era imigrante nos Estados Unidos. Ela tinha um salão numa região que ela se concentrava a comunidade americana, e eu não falava nada de inglês. Foi um desafio muito grande para mim nessa época. Mas eu tinha um sonho, né? O sonho era voltar para o Brasil, ter o meu negócio no Brasil. E assim fiz. Eu acabei me privando de várias coisas para juntar dinheiro, conseguir realmente fazer um pé de meia para voltar e ter o meu próprio negócio. Voltei para o Brasil e assim eu fiz. Eu acabei montando um salão no interior de São Paulo, acabei escolhendo o interior de São Paulo para montar meu próprio negócio. Montei um salão onde acabei convidando meus irmãos, minha família para me ajudar. Foi uma dificuldade imensa. Eu não sabia que eu ia ter tanta dificuldade para acostumar no Brasil novamente. Foi nesse período que realmente eu fiquei muito aflito em voltar para os Estados Unidos. E assim fiz, acabei voltando novamente para os Estados Unidos em 2003 e eu tinha a intenção realmente de ficar morando nos Estados Unidos. Com a dificuldade que tive no meu retorno para me legalizar, né? Uma dificuldade muito grande de me legalizar nos Estados Unidos, como a maioria dos brasileiros que migram para lá sabe que o mercado norte-americano é um pouco restrito na parte de legalização. Eu acabei voltando para o Brasil novamente após um ano, e já fui com uma visão diferente quando voltei para o Brasil. A visão era realmente ter um negócio um pouco mais
consistente. Eu tinha trabalhado já numa franquia nos Estados Unidos, numa franquia de salão, e lá pude observar um pouco mais sobre gestão de salão, apesar que eu era apenas um cabeleireiro, não era empresário nessa época. Então voltei com uma mentalidade empreendedora, mas não tinha uma experiência de empresário. Montei um salão e a ideia no Brasil, no meu segundo retorno, era realmente fazer com que o meu salão se tornasse uma franquia, né? As dificuldades foram muitas, né, nesse período de querer ter uma franquia, porque eu não tinha muita experiência como empresário, né? E o salão começou com poucos funcionários, na época começou com 5, depois foi para 10, quando eu vi já tinha 20 funcionários, e o negócio começou a crescer. Quando eu vi eu já estava com 40 funcionários, eu não sabia muito sobre gestão, e fui procurar ajuda de alguns órgãos, como o Sebrae e outras empresas que apoiam o empreendedor brasileiro. E lá que foi realmente uma experiência nova para mim no mundo de empreendimento, né? Chegou uma fase que eu já não queria mais ser apenas um cabeleireiro, vou partir para o mundo de educação também, né? E ali no mundo de educação, onde eu mandei currículo para algumas empresas, e foi na L'Oréal, no grupo L'Oréal, que houve uma oportunidade onde eu fui educador durante 3 anos com eles. Na época eu tinha comprado uma marca norte-americana chamada Matrix, e fiz parte desse time onde tive uma experiência incrível com todo o time de marketing, adaptando essa marca para o mercado brasileiro. E foi lá, acho que o grande momento da minha vida, porque foi ali que eu comecei realmente a ter uma experiência diferente com diversos setores que uma empresa precisa, e foi daí que surgiu uma outra ideia. Foi lá no L'Oréal, então, que foi uma aquisição de experiência, uma bagagem, né, no setor cosméticos, e eu não sabia até então, quando eu estava nesse período da L'Oréal, que um dia eu ia precisar usar essa experiência para criar meu próprio negócio. Na verdade, a minha visão era, como cabeleireiro, eu acho que todo cabeleireiro é sonhador, né? Porque tem pessoas que não sonham muito, mas outras já são mais sonhadores. Eu me considero um sonhador. Eu acho que isso me impulsionou para conseguir muita coisa. Eu sempre fui muito sonhador. Mas naquele momento que eu trabalhei no L'Oréal, eu estava realizando um sonho também, que como muitos cabeleireiros sonham, de estar subindo no palco, fazendo apresentação. Muitos cabeleireiros sonham, de certa forma, um certo de glamour ou de auto se promover, e eu tinha também esse sonho de conquistar, de representar alguma empresa, e estava na maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, né, que é a L'Oréal, então, se não a maior. Então, para mim foi uma realização muito grande. Até então não sabia que eu podia usar essa experiência para adquirir meu negócio. Depois de um tempo já desenvolvendo esse trabalho, e o salão nesse mesmo tempo, o salão funcionando, estava com o salão a todo vapor, 40 funcionários trabalhando direto. Mas eu tive um problema, acho que da maioria dos empresários do setor de beleza, que é o quê? Você fidelizar a mão de obra é muito difícil, ainda mais mão de obra qualificada, né? Mão de prestação de serviço. Eu acho que toda área que é prestação de serviço tem dificuldade de fidelizar funcionário, até porque, voltando a falar do sonho, eu acho que todo mundo que trabalha para alguém, muitas vezes tem um sonho de ter seu próprio negócio. E falando da prestação de serviço, acabamos caindo nessa vertente, que os profissionais que trabalham no salão de beleza, em algumas vezes, ou a maioria das vezes, às vezes sonham de ter o seu próprio negócio. E eu sofri muito isso. Quando eu tive no meu salão, muitos dos profissionais que trabalhavam comigo tinham uma validade ali dentro do salão, ou seja, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, eles pegavam a malinha e saíam. Isso quando não se juntavam, meio que ali combinavam entre eles, e às vezes acabavam saindo e montava um salão, muitas vezes até próximo do meu, e acabavam levando clientes. Já aconteceu algumas vezes isso comigo, e eu acabei ficando um pouco desanimado no Brasil novamente. Fiquei um pouco infeliz, né, de estar tentando construir algo grande, mas de certa forma eu percebi que eu estava tendo dificuldade
de gerir essa equipe, né? Apesar que eu tinha gerente nesse período, também tinha gerente no salão, mas era uma dificuldade que eu percebi que eu tinha. Nesse momento, eu acabei tendo uma observação, né? Eu fui buscar conhecimento em outras áreas e observei que era possível escalar outros tipos de negócio de forma realmente mais ampla, onde eu não ia me limitar tanto como na área de salão, que de certa forma eu também me limitava, porque toda vez que eu perdia algum profissional, eu acabava tendo que apertar mais a minha agenda para atender mais clientes, mas eu tinha meus limites, né, físicos, né? Ou seja, eu tinha lá uma concentração de pessoas na minha agenda, cheguei a atender 15, 20, 25 pessoas num dia, isso com assistentes, mas eu me limitava no atendimento. Então eu acabei tentando procurar um setor que não me trouxesse esse limite, essa limitação, como na mão de obra, prestação de serviço. E foi aí que eu acabei decidindo, em 2008, retornar para os Estados Unidos, mas eu já fui com outra cabeça, eu já não querer ser mais funcionário nos Estados Unidos, eu fui com a ideia de empreender nos Estados Unidos. E por um acaso eu conheci um empresário num órgão que é apoiado pelo governo brasileiro, aliás, é do órgão, faz parte de um apoio do governo brasileiro a empresários brasileiros, que é a Apex Brasil. A Apex Brasil usa sua base em várias partes do mundo, apoiando brasileiros a conduzir os seus negócios em outros países, né? Nessa ocasião, eles tinham uma base em Miami e foi lá que foi promovido um evento chamado Como Ingressar no Mercado Norte-Americano, que era promovido para empresários que queriam emigrar para os Estados Unidos. Então eu participei desse congresso e foi lá que eu fiz uma troca de cartões com alguns empresários e conheci uma empresa brasileira que estava usando a Apex para exportar os seus produtos e coincidentemente era no setor de cosméticos. Houve uma troca de cartões, marcamos uma reunião em Boca Raton, que fica próximo de Miami, e foi lá que nessa reunião que falaram para mim: Vitor, gostamos do seu perfil, se você quiser empreender aqui nos Estados Unidos, nós queremos te apoiar. Era uma marca chamada Hairshine, e fizemos lá uma experiência, me deram o estado de Atlanta, na Geórgia, para fazer a distribuição, e foi lá na Geórgia, no ano de 2008, que eu percebi que não era momento de voltar para os Estados Unidos. Estava uma crise muito grande nos Estados Unidos, era a época da crise imobiliária, né? A conhecida bolha imobiliária, e eu senti que não era momento de estar lá. Eu tinha já juntado um recurso para iniciar esse negócio novo nos Estados Unidos, mas percebi que não era realmente o momento. Eu retornei para o Brasil nessa fase, eu estava ainda com o salão aberto, funcionando, mas eu já sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ir para uma outra área que não me limitasse o meu crescimento. Eu queria buscar uma área que realmente me desse condição de ampliar os negócios, condições de realmente buscar outras alternativas. Bom, essa mesma marca que eu encontrei nos Estados Unidos marcou uma reunião comigo em São Paulo. Falei para eles que não queria mais morar nos Estados Unidos por conta da crise que estava lá. Eles me ofertaram se eu não gostaria de ter uma marca própria de cosméticos. Então aquela experiência que eu tinha tido na L'Oréal, eu não sabia que um dia eu ia precisar usar aquela experiência. Foi onde eu comecei realmente pensar o por que não começar um negócio novo como esse. E aí foi onde a gente realmente começou no mercado de cosméticos, né? Eu usei tudo que eu tinha aprendido na L'Oréal para começar uma marca própria, né? Então começamos no ano de 2008, a nossa primeira empresa no setor cosméticos, que foi a Versace Hair, né? Quando comecei o negócio, começou muito pequeno, né? O negócio foi de ter que colocar realmente produto no carro e eu mesmo sair vendendo, visitando salões. Mas eu não costumo falar, não sei se foi sorte, mas eu costumo falar que sorte também vem acompanhada
eu acho que da mão do homem lá de cima, né? Porque realmente fui muito abençoado por Deus, porque quando eu vi, a empresa estava buscando, dentro do modelo que nós escolhemos, conseguimos fechar distribuidores em várias áreas do Brasil, em várias regiões do Brasil. Em apenas 2 anos de idade dessa empresa, da Visati Hair, a empresa já faturava R$500 mil no Brasil, né? Então, um excelente faturamento. Nesse período, realmente, a empresa foi tudo muito novo para mim, porque para quem geria um pequeno negócio, como era o salão de beleza, meu salão faturava, na ocasião, muito bem, chegava ali na casa dos R$100 mil. Quando a gente fala de faturamento, pessoal, a gente fala também, se falar, a empresa fatura R$100 mil, ou fatura R$500 mil, tem pessoas que falam, pô, o cara tá milionário. É que quanto maior o negócio, mais despesas você tem, mais responsabilidade você tem mais pessoas envolvidas no seu negócio. Então, a diferença é você gerir R$100 mil ou gerir R$500 mil, o que vai mudar a troca de mãos desse dinheiro, né? Você vai gerir R$100 mil, você tem lá uma quantidade de funcionários, uma quantidade de responsabilidade para o seu negócio, ou você vai gerir R$500 mil e também vai ter mais responsabilidade, vai ter que ter outros gestores, outras áreas que você não tinha antes, ou seja, você tem que ter sabedoria realmente para fazer essa gestão, né? Claro, toda empresa vive de lucro, toda empresa vive para ter lucratividade. Então, foi nessa época que nós separamos parte da lucratividade da empresa, pensando no mercado internacional. Eu, como vim desse mercado, eu acho que essa coisa desde muito novo ter migrado, é uma coisa que eu falo para vocês. Eu acho que uma vez que alguém sai do Brasil, não importa o país, você vai estar sempre querendo algo mais. Eu costumo falar que o Brasil é um pecado, né? Com tanto de pessoas empreendedoras temos no Brasil, e muitas vezes nós temos ali uma população muito grande e todas as áreas, todas muito competitivas, e a gente percebe que aqui fora do Brasil, não importa se é Estados Unidos ou Europa ou qualquer outro continente, brigar aqui fora não é fácil. Brigar aqui fora, a gente está falando de brigar com gigantes do mercado, do segmento, do meu segmento, né? Mas eu acredito que eu estou falando, traduzindo para outros segmentos, não seja diferente. Quando você fala de brigar fora do Brasil, você está falando de brigar com países que estão muitos anos à frente do nosso Brasil. Né? Então, as experiências que nós estamos vivendo agora no Brasil, aqui fora já tiveram essa experiência há muitos anos. Então, eu, por ter morado fora, eu tinha já um pouco essa visão de que se eu quisesse brigar fora, eu tinha que vir com um projeto mais preparado, né? Um dos exemplos a marca que eu criasse para esse projeto, eu teria que proteger a marca, eu teria que patentear minha marca, eu teria que cuidar da parte de ter bons gestores para ajudar na gestão do projeto, ter advogados para cuidar da toda a parte jurídica da empresa, parte contábil, ou seja, se a gente vê empresários, por exemplo, tivemos aí o Ike Batista, que teve as suas empresas que não, nos últimos anos aí teve alguns problemas, mas ele falava muito da visão 360, né, de uma empresa, que é cuidar de todas as áreas que a empresa precisa para que ela seja saudável, para que ela consiga crescer, e mesmo assim você está sujeito a cometer muitos erros, mesmo você pensando em todos esses detalhes. Foi com a Prime que nós pensamos realmente em buscar um mercado internacional, né? Inauguramos ela, lançamos ela nos Estados Unidos em 2010, na verdade em 2011. Em 2011 fizemos o lançamento da Prime nos Estados Unidos. Na época também cometi erros, contratei uma gerente que não deu certo na primeira vez, já na primeira contratação
não deu certo. E esse é um risco, eu acho que todo empresário corre, né? Eu acho que às vezes, por mais lindo que você desenhe um projeto, a gente sempre vai ter que contar com três coisas: pessoas, processos, o produto vai vir por último, né? Então, qualquer projeto, por mais lindo que seja, mais desenhado que seja, se você não tiver um acerto na contratação das pessoas, você também está correndo um risco muito grande de fazer com que o seu negócio não dê certo. Então, a escolha de pessoas é muito importante na hora de você fazer com que o negócio dê certo. Na hora de escolher esses três fatores aí que são cruciais para o negócio, muitas vezes a gente não acerta, né? Eu cometi o erro de não acertar em algumas contratações na ocasião e decidi abortar o projeto nos Estados Unidos e iniciar ele no Brasil, né? Então a Prime começou nos Estados Unidos, veio com essência norte-americana, mas acabou indo para o Brasil e nós continuamos o projeto no Brasil. Passamos ali um período também de bastante dificuldade, que a crise no Brasil estava meio que disfarçada, né? Ali você pegou ali 10, 11, 12, 13, 14, o mundo estava com problema e o Brasil parecia que não estava. Mas no fundo a gente estava com problema, veio ali a crise de 2013, onde muitas empresas passaram por muita dificuldade. A nossa empresa, digamos que a Prime nasceu num momento bastante complicado, porque em 2014, já faziam 4 anos que o projeto estava em andamento. Nós também não tínhamos acertado na tecnologia, nós tínhamos cometido falhas em algumas tecnologias que nós tínhamos desenvolvido. Em 2014 foi um ano muito difícil para mim. Eu acho que, como muitos empresários no Brasil passaram por muita dificuldade, eu tive que quase fechar o meu negócio. Em 2014, realmente passei um período assim que eu não desejo para ninguém, não desejo para nem para o meu pior inimigo. A empresa precisou se remodelar, nós já estávamos numa fase de ter mais de 40 pessoas envolvidas só na área comercial, fora as fábricas. E eu tive que sair de um faturamento, né, porque a gente já estava faturando R$700 mil no Brasil e a empresa veio faturar 200 mil. Né? Então tinha uma estrutura para 700 mil e de repente a gente faturava só 200 mil, perdemos muitos clientes importantes na empresa, nós acabamos perdendo esses clientes. Eu tive que remodelar toda a empresa novamente, reestruturar todo o negócio, mandei muita gente embora nesse período. Uma realidade de muitas empresas do Brasil nesse período. Foi feito trabalho de casa, acho que como na nossa casa, quando a gente passa dificuldade financeira, nós temos que fazer cortes, né? Cortar o cinema, cortar pizza, cortar várias coisas. Não foi diferente na minha empresa. Nesse período, normalmente a gente teve que cortar tudo que era supérfluo, tudo que podia cortar, a gente cortou. Mas ali em 2014 aconteceu um fato muito interessante. Em 2014 eu participei de uma feira no Rio de Janeiro e foi nessa feira que uma senhora do Oriente Médio comprou alguns produtos que a gente nem vendia muito na época, na ocasião. A gente tinha uma linha de produtos que a gente vendia bem mal, já estava quase para descontinuar essa linha, mas era uma linha interessante porque era uma tecnologia que nós apostamos na tecnologia, mas eu acho que no momento que o Brasil estava vivendo, a tecnologia não estava tendo uma aceitação no Brasil, mas essa senhora comprou os produtos, acho que na época acho que foi coisa de uns 20 ou 40 produtos, colocou para levar na mala, inclusive, por Oriente Médio, na época para Oman. E depois de 2 ou 3 meses ela me ligou de lá e me falou que gostaria de fazer um outro pedido daquele mesmo produto. Me chamou a atenção porque ela era dona de um salão de beleza, então me chamou muita atenção aquele fato de ela estar comprando aquele produto novamente. E foi aonde eu falei com ela, falei como que ela estava usando o produto, perguntei o que ela estava fazendo com os produtos e ela acabou falando que estava tendo um resultado fantástico, me mandou algumas fotos. Eu falei, será que eu posso visitar a senhora porque eu quero ver como que a senhora está aplicando o produto?
já aproveito para apresentar outros produtos para a senhora. Não sabia nada de Oriente Médio, né? Toda a minha visão de primeiro mundo estava baseada no que eu tinha visto nos Estados Unidos, mas não pensei duas vezes. Peguei o voo e fui até Oman, e chegando lá tive a experiência de estar no salão dela, ver como que eles estavam aplicando, e percebi que a gente tinha uma grande tecnologia nas mãos e a gente não estava explorando. Foi aí que nós fizemos uma repaginação do produto, relançamos esse produto no Brasil, e foi daí que a empresa realmente mudou o cenário da empresa. Nós conseguimos um resultado muito bom com o produto começou a ficar viral no Brasil, a gente começou a vender muito em todo o Brasil, a empresa voltou a recuperar o seu faturamento, né? E foi aí que nós resolvemos realmente buscar outros mercados, né? Resolvemos buscar outros mercados, conhecer outros mercados. Estou falando de começar, realmente nós começamos a exportar para o Oriente Médio. Nessa ocasião acertamos também em vários locais do Oriente Médio, vendemos para mercados que você talvez nem imagine. Vendemos para o Iraque, vendemos para o Irã, vendemos para o Egito, vendemos para a Jordânia, vendemos para Oman e também Dubai, né? Então são mercados que a marca conseguiu clientes e conseguiu fazer grandes exportações para lá, fidelizar clientes naquela região. Logo depois, já com esse mercado conquistado, nós decidimos ampliar a nossa base para outros mercados, né? Eu não conhecia nada de Europa. Tudo que falava de Europa para mim, eu tinha uma visão totalmente errônea do mercado europeu. Primeiro que eu não imaginava que isso fosse tão grande, né? A gente vê no mapa, quando a gente vê isso no mapa, parece que, comparando até com o Brasil, eu não tinha uma percepção que isso poderia ser um mercado atraente ou um mercado que poderia ser explorado. Como a gente já estava fazendo esse mercado, já estava com um faturamento interessante, um dia eu resolvi realmente pegar um voo e vim conhecer a Europa. A minha primeira experiência foi na França. Eu acabei desembarcando na França, conheci um pouco do mercado francês, achei muito interessante, achei muito legal o mercado francês, mas aí eu falei, não, por que não mais? Comecei a conhecer outros países, fui para a Itália também, fui para Londres, né? E aí decidimos escolher também a Europa como um mercado potencial para a gente explorar, né? Depois de fazer muitas pesquisas e tentando conhecer outros países, vindo mais vezes para cá, nós decidimos então nos instalar no nosso país primo, né, que é Portugal, né? Acabamos escolhendo Portugal para nos instalar. A princípio, como já tinha uma experiência internacional, nós viemos com uma ideia de montar uma base em Lisboa. Usei toda a experiência que eu já tinha de ter morado fora, né, de ter morado nos Estados Unidos para buscar realmente a oportunidade de nos instalar aqui em Portugal, de fazer uma base em Portugal, diferente de muitas empresas que já vieram para cá. Muitas empresas que às vezes querem entrar no mercado internacional, muitas das vezes tem um importador ou um representante de algum país que faz esse trabalho de importação dos produtos. Nós quisemos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós realmente decidimos ter uma base, ou seja, internacionalizar nossa marca, fazer com que o produto chegasse com mais fácil acesso em qualquer lugar da Europa. Por que escolhemos Portugal? Primeiro, por conta da língua, né? Nós temos aí o português que nos facilita muito a vida em relação à comunicação, então isso facilita bastante, né? Para quem está pisando numa terra estranha. Eu acho que só de falar o mesmo idioma já é um facilitador em muitos aspectos, né?
O segundo aspecto é que a logística para o Brasil é muito boa. Nós temos aí a companhia TAP, que vem crescendo ao longo do tempo e hoje tem voo direto para tanto Lisboa quanto Porto. Então isso também foi um facilitador, porque querendo ou não, para quem viaja muito como eu, estou sempre viajando o mundo inteiro, né? Então pensar na logística é muito importante. Então acabamos escolhendo a princípio Lisboa para nos instalar. Não tivemos muita sorte no primeiro momento. Eu acho que por mais que a gente tenha muitas experiências, como vocês já perceberam com a minha história, bastante coisa aconteceu nesse longo tempo. Eu também tive algumas decepções no início, né? Contratei advogado que não foi assertivo, fui enganado no início, encontrei contador que também não foi muito assertivo, fui por algumas recomendações que me deram e infelizmente não foram muito eficazes as contratações iniciais. Nesse momento, já fazem 2 anos que estamos aqui. Hoje estamos instalados no Porto, região do Porto. Escolhemos o Porto por dois motivos. Um é que aqui o pessoal aqui é muito mais, digamos que, acessível do que o pessoal de Lisboa. A gente percebeu que aqui, por ser interior, o pessoal um pouco mais receptivo, digamos assim, né? Então, nos instalamos aqui. Hoje temos uma base própria na região do Porto, onde já temos um armazém com mais de 750 metros quadrados de capacidade de armazenamento, onde nós fazemos todos os armazenamentos dos produtos. E o modelo de negócio é basicamente como no Brasil. Nós fabricamos no Brasil, importamos pela nossa própria base aqui em Portugal, e daqui que nós fazemos todo o trabalho de exportação para os demais países da Europa. Já temos clientes em alguns locais da Europa, temos clientes na Grécia, temos clientes na França, temos clientes na Holanda, temos clientes em Londres, e só começamos. Nós começamos faz muito pouco tempo, né, que esse trabalho. Eu considero que somos ainda um bebê aqui na Europa, mas estou muito feliz com a nossa estratégia, porque eu acredito que, como eu disse antes, o potencial da Europa é muito grande, e para mim, que tenho essa veia empreendedora, eu creio que tem muita coisa para ser conquistada aqui na Europa. Estar aqui em Portugal, eu acredito que, para mim, eu resumo que já me sinto em casa, né? Já estou com a minha residência, foi tirada com mais facilidade, comparando até com outros países que por exemplo, tenho amigos que empreendem também, resolveram fazer o que eu fiz no passado, de ir para os Estados Unidos, e teve muito mais dificuldade para se legalizar, que é um outro ponto importante, né? Se a gente não tiver legal no país, se a gente não tiver como se legalizar no país, vai ser muito difícil você conseguir ir para uma outra etapa do seu negócio, porque vai chegar um momento que você vai precisar de documento para fazer as coisas, e aí como que você vai fazer? Então, esse é um pouquinho da minha história. Se você gostou, compartilhe. O pessoal da Freedom vem aí com essa proposta aí de ajudar empresas brasileiras, né, a virem para Portugal. Né? Eu particularmente conheço esse pessoal. O pessoal é um pessoal idôneo, e realmente, se você é uma empresa que quer vir para o mercado português, eu recomendo, use o serviço aí da Freedom, que a Freedom tem aí várias áreas do setor para estar dando apoio para qualquer setor do mercado, não só o ramo de cosmético como é o meu, mas tem conhecimento aí que tem outras áreas que eles têm dado total suporte. E com certeza a escolha de uma empresa para dar esse suporte é muito importante. Então, vou deixar aqui o meu abraço para vocês. Espero que vocês gostem da história, e se você ainda não conhece a nossa empresa, é só ir lá no Instagram ou no Facebook, Prime Pro Streaming,
fazendo a cabeça do mundo todo, da mulherada. E não vai ser diferente. Se você não usa os produtos ainda Prime, venha ter sucesso com a Prime Pro.